Ela está cercada de vozes. Homens que falam demais, prometem, justificam, explicam, cada um tentando ser mais interessante do que o outro, mais intenso, mais sensível, mais perfeito. Mas então, você entra, não diz nada, apenas olha, e nesse instante, tudo muda. Porque não foi um olhar qualquer, foi um olhar firme, calmo, cheio de presença. Você não estava tentando impressionar. Você estava simplesmente ali, e ela sentiu. Não soube explicar. Não conseguiu reagir com naturalidade. Tentou disfarçar, mas já era tarde. O corpo dela percebeu algo que a mente ainda tentava negar. Você não era só mais um. Você era um homem que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo em silêncio. É disso que se trata esse vídeo. Você vai entender por que o modo como você olha para uma mulher tem mais impacto do que qualquer elogio, qualquer mensagem, qualquer discurso de boas intenções. Porque o olhar, quando vem de um homem inteiro, comunica o que palavras não alcançam. Ele diz: eu te vejo. Não estou aqui para te agradar. Não estou tentando te comprar com atenção. Mas estou aqui, inteiro. E eu te vi. Isso desarma. Isso toca. Isso desperta. E o mais brutal, você pode dizer tudo isso, sem abrir a boca. Só que não é qualquer olhar. Não é pose. Não é olhar forçado. É o olhar que vem depois de você se tornar homem de verdade. Depois que você para de buscar aceitação. Depois que você aprende a ficar calado. E ainda assim ser lido. Na parte 1, você vai entender por que o olhar de um homem seguro é mais forte do que qualquer elogio bem ensaiado. E vai descobrir o que ela realmente sente quando você a encara com verdade. Ela entra no ambiente como sempre faz. Olha em volta. Sente os olhares. Reconhece os padrões. Homens tentando ser notados. Sorrisos forçados. Olhares que desviam rápido. Outros, insistentes demais. Ela já viu isso tudo antes. E por dentro, já criou o escudo. A armadura da mulher que não sente nada. Que está acima de tudo. Que é desejada, mas não tocada. E então, você a encara. Não com pressa. Não com sede. Com presença. Seu olhar não foge, mas também não prende. Ele está ali. Simplesmente ali. Você não está olhando para o corpo dela. Você está olhando através. Como quem lê algo antigo. Como quem reconhece algo esquecido. E naquele instante, ela sente. Não é medo. Não é desejo imediato. É inquietação. Algo no olhar dela se desorganiza. Ela tenta manter o controle. Mas percebe. Você não está pedindo nada. Não está suplicando atenção. Não está tentando impressionar. Você só está olhando. Como quem sabe o que vê. Como quem já viu o suficiente da vida para não se surpreender fácil. E esse tipo de olhar, ela não vê todo dia. É o olhar de um homem que não tem medo de enxergar. E por isso, não tem pressa de tocar. Ela não está acostumada com isso. Está acostumada com olhares que pedem, com olhares que bajulam, com olhares que suplicam. Mas o seu é um espelho. Mostra a ela exatamente onde está emocionalmente. Se ela está confusa, seu olhar incomoda. Se ela está carente, seu olhar a expõe. Se ela está fingindo ser forte, seu olhar desmonta. E tudo isso acontece sem uma palavra. Apenas com a firmeza de quem já não tem medo de ser mal interpretado. Você não precisa perguntar como ela está. Ela sente que você já sabe. Você não precisa elogiar. Ela sente que foi validada, sem bajulação. E esse sentimento, esse reconhecimento silencioso, vale mais que qualquer texto bonito. Mas o homem comum não entende isso. Ele acha que precisa dizer algo, romper o silêncio, controlar o desconforto. E ao fazer isso, estraga tudo. O estoico não. Ele permanece. E é nessa permanência que o poder se manifesta. Ela olha de volta. Por um segundo, tenta reagir. Mas algo dentro dela já foi tocado. Porque ela não viu apenas um rosto. Ela viu um homem inteiro. E homens inteiros são raros. Na parte 2, vamos mergulhar nesse impacto. No que acontece dentro dela depois que você a olhou daquele jeito. E como isso acende uma fantasia que nem ela mesma entende. Ela volta para casa. Talvez esteja com outras pessoas. Talvez esteja sorrindo, dançando, falando alto. Mas por dentro, uma coisa só está pulsando. A forma como você a olhou. Ela tenta se convencer de que não foi nada demais. Um olhar, só isso. Mas algo no jeito como você a encarou ficou nela. Não foi luxúria. Não foi admiração. Foi percepção. Ela sentiu que foi vista. De verdade. Sem filtro.
sem esforço, como se você tivesse atravessado todas as máscaras dela com os olhos. Como se por um segundo ela não fosse mais imagem, fosse essência. E isso é insuportável para uma mulher que passou anos sendo desejada pelo que mostra, porque o seu olhar não desejou, o seu olhar reconheceu. Ela pode até tentar ignorar, seguir à noite, olhar outros homens, mas ninguém mais parece ter aquele mesmo olhar, aquele mesmo silêncio, aquela mesma tranquilidade. Ela percebe que, ao te encarar por 2 segundos, ficou mais exposta do que em todas as conversas longas que teve com outros. E esse sentimento vicia, porque o olhar de um homem inteiro revela à mulher o quanto ela tem vivido na superfície. Ela começa a fantasiar, não com beijos, não com sexo, mas com sua presença, com o silêncio, com a calma. Imagina cenas simples, vocês dois num carro, numa cozinha, num elevador. E em todas essas cenas, o que mais marca é a forma como você a observa. Ela nunca te ouviu falar, mas sente que você já disse mais do que todos os outros. Ela começa a lembrar do próprio corpo, de como reagiu ao te ver, de como seu peito acelerou sem motivo. Isso é instintivo, animal, feminino. A mulher não se entrega ao homem que fala demais. Ela se entrega ao que olha certo. E o olhar certo não é fórmula, não é ensaio, é consequência. É o resultado de um homem que parou de mendigar atenção, que se reconstruiu, que agora caminha com verdade. Esse olhar diz tudo. Diz: eu sei o que você está fazendo. Você pode tentar me testar, mas eu não vou reagir. Você pode fugir, mas eu já vi o que precisava ver. E mais, esse olhar não é controlador, não é possessivo, é livre. Você olha como quem diz: se você vier, ótimo. Se não vier, tudo bem. Mas você sabe o que sentiu. E esse tipo de liberdade assusta, porque tira dela o controle, tira dela a narrativa, tira dela o direito de se esconder atrás do papel de vítima ou de estrela. Você a colocou diante de si mesma. E agora, ela tem que lidar com isso. Ela pode demorar dias para te mandar uma mensagem. Pode inventar desculpas para te ver de novo. Pode até fingir que esqueceu, mas não esqueceu. Ela tremeu, por dentro, por causa de um olhar. Na parte 3, vamos até o momento mais forte. O instante em que ela finalmente te encara de volta. E algo nela se entrega, mesmo sem palavras. Ela tenta resistir, conversa com outras pessoas, disfarça, se distrai, tenta racionalizar. Foi só um olhar. Ele nem falou nada. Não pode ser real. Mas toda mulher que já foi tocada por um homem inteiro sabe que não foi casual. Sabe que algo naquele olhar não era sobre interesse, era sobre verdade. E a verdade, quando vem com serenidade, desarma. Dias depois, talvez ela cruze com você de novo, em outro ambiente, outro contexto. Ela te olha de novo. E agora, está diferente. Ela não quer mais controlar. Ela quer entender o que é isso que está crescendo dentro dela. Você está lá, como sempre, calmo, sem pressa, sem urgência. E ela sente que mesmo sem palavras, há um campo entre vocês, algo silencioso, denso, presente. Você a encara de novo, sem desafio, sem submissão, apenas com clareza. E o que acontece nesse momento? Não dá para ensaiar, não dá para copiar, não dá para forçar. É um encontro de níveis. Ela percebe que não está diante de mais um homem carente. Ela está diante de alguém que já se bastava antes de vê-la. E é por isso que ela sente vontade de se aproximar. Ela pode não dizer, pode não dar nenhum passo imediato, mas dentro dela, algo se soltou. Ela não quer mais só ser desejada, ela quer ser vista. E você viu. Isso é o que mais impacta. Ela está acostumada com o desejo dos homens. Mas o que você ofereceu não foi desejo, foi percepção. Ela sente que, com você, não vai poder encenar, que vai ter que ser de verdade, que não vai poder usar os mesmos truques. E por incrível que pareça, é exatamente isso que a atrai. Porque no fundo, toda mulher espera encontrar um homem que a veja com profundidade, que não a idolatre, mas também não a diminua, que a olhe como quem reconhece o valor, mas não se ajoelha diante dele. Esse olhar é raro, e quando ela encontra, tudo nela muda. O corpo reage, o pensamento acelera, o coração trava. Você se torna não apenas uma possibilidade, você se torna uma presença. Ela começa a imaginar como seria estar com você,
Como seria acordar sendo olhada daquele jeito? Como seria ser tocada por alguém que não precisa provar nada? E isso, irmão, é onde mora o verdadeiro poder masculino. Não no grito, não na beleza, não no dinheiro, mas na forma como você olha para uma mulher e a faz sentir que não pode mais fingir. Na conclusão, vamos encerrar com o ponto definitivo. Por que esse tipo de olhar só acontece depois que o homem renuncia ao desejo de ser aceito e começa a enxergar a mulher como ela é? Você não a tocou, não a beijou, não prometeu nada. Você apenas a olhou e naquele instante disse tudo. Ela ainda tenta entender, ainda questiona o que foi aquilo, mas já sabe, foi diferente. Porque pela primeira vez ela sentiu que estava diante de um homem que não se curva, mas também não precisa gritar para ser notado. Seu olhar não pediu, seu olhar afirmou. E é essa afirmação silenciosa que a faz pensar em você, relembrar o instante, recriar a cena na mente, porque você não a encarou com fome, você a encarou com paz. E paz, irmão, é algo que poucas mulheres sentem na presença de um homem. Elas sentem tensão, desejo, carência, mas paz vem do homem que já morreu para a ansiedade de ser escolhido, que já atravessou o inferno do próprio ego e que agora enxerga, sem precisar conquistar. Você não olhou para ela tentando fazer parte da história dela. Você olhou como quem diz, eu estou inteiro. Se quiser, venha. Se não, siga. Mas eu vi quem você é. Essa percepção pesa, porque obriga a mulher a decidir. Ou ela se aproxima com verdade, ou se afasta com medo. Mas o meio termo desaparece. Ela sabe que com você não existe espaço para jogo, que qualquer aproximação vai exigir entrega. E isso é raro, porque a maioria dos homens reage ao corpo dela. Você reagiu à presença, e ela percebe. Ela percebe que você não a olha como troféu, mas também não a diminui. Você apenas vê, e ao ver, convida, sem palavras. Essa é a presença que fica. Ela pode estar com outro, pode viajar, casar, sumir. Mas um dia, no meio da pressa, ela vai lembrar de você, do jeito que você a olhou, do silêncio que ficou, da calma que sentiu e temeu, porque ninguém mais olhou para ela daquele jeito. Ninguém mais a fez sentir que precisava encarar a própria essência para estar ao lado de um homem. Você a marcou, com um gesto que os fracos não entendem, com um silêncio que os desesperados não sustentam, com um olhar que só os inteiros são capazes de carregar. E isso, irmão, é presença masculina em estado puro. Não precisa de roteiro, não precisa de técnica, só precisa de verdade. A verdade de um homem que já não precisa provar nada, que já não busca plateia, que só está ali, sendo. E é esse tipo de homem que uma mulher nunca esquece.